Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre estatística e vamos conhecer algumas medidas utilizadas na área da estatística. Portanto, os objetivos desta aula serão ampliar o conceito das medidas estatísticas de média e amplitude e ainda resolver problemas envolvendo o conceito de média e amplitude. Portanto, é interessante você lembrar dos conceitos já aprendidos em aulas anteriores, como, por exemplo, o conceito de média e ainda lembrar como é realizado o cálculo da amplitude. Vamos relembrar? O cálculo da média ou média aritmética, basta você somar a quantidade de valores determinados em uma quantidade, em um determinado grupo. E na sequência, você vai dividir essa soma final pela quantidade de valores adicionados. Então, se você adicionou 6 valores, você vai dividir essa somatória por 6. Se você adicionou 5 valores, você vai dividir essa somatória por 5, ok? Então, vamos lembrar também o conceito de amplitude. O conceito de amplitude é uma medida estatística também que podemos utilizar calculando a diferença entre o maior e o menor valor. Então, veja, aqui nessa tabela nós temos 5 jogadores de basquete e suas alturas, ok? Então, para eu calcular a amplitude, basta eu identificar qual é a maior altura e a menor altura. Então, a maior altura neste caso, 2,12. A menor altura, 1,9. Então, na sequência, eu calculo a diferença entre essas duas alturas. A diferença vai ser igual a 0,22 metros, ou seja, 22 centímetros. Portanto, a amplitude das alturas dos jogadores do time de basquete é igual a 22 centímetros, ok? Vamos então agora para o nosso Praticando 1. Veja, Marcos é motorista de aplicativo. Ele é muito organizado e registra diariamente a quantia recebida em reais em cada corrida que atende. Assim, pode planejar melhor gastos e rendimentos. Abaixo, temos um quadro que representa as anotações de Marcos ao final de um dia de trabalho. Com base no quadro, calcule o que se pede. Então, veja, aqui eu tenho o número de corridas, que ele fez em um dia de trabalho e a quantia que ele recebeu por essas corridas, ok? Então, vamos continuar. Letra A. O total arrecadado por Marcos neste dia de trabalho. Então, ele quer que você calcule o total arrecadado. Letra B. O valor médio em reais das corridas realizadas por Marcos. Letra C. A amplitude das quantias recebidas por Marcos neste dia. Então, vou dar um tempinho para vocês analisarem a tabela e, na sequência, para vocês responderem as questões.
Vamos lá, pessoal? Então, na letra A, olha só, o total arrecadado por Marcos neste dia de trabalho. Então, veja, essa tabela, esse quadro, ele está mostrando os rendimentos de Marcos em um dia de trabalho. Então, eu vou somar todas essas quantidades. 12, mais 10, mais 15, tá? E assim por diante. Então, vou fazer esse somatório. Então, significa que em um dia de trabalho, Marcos acumulou aí R$180, tudo bem? Então, percebam, né, que esses valores aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, é a quantidade de corridas que ele fez no decorrer de um dia. E aqui é a quantidade paga, a quantidade que ele recebeu por cada uma dessas corridas, tá? Então, ele recebeu em um dia R$180. Bom, agora nós vamos calcular o valor médio que ele recebeu, tá? Então, veja, nós vamos somar agora todos esses valores. No caso, nós já somamos lá na letra A, nós já sabemos que é igual a 180. Então, o que a gente faz agora? A gente pega esse 180 e divide pelo número de corridas, né? Quantas corridas ele fez nesse dia de trabalho? Olha lá, ele fez 11 corridas. Então, vou pegar esse 180 e vou dividir por 11. 180 dividido por 11 significa que a média de valores, né, arrecadado vai ser de R$16,36 por viagem. Então, percebam, pessoal, que 180 dividido por 11, ele não dá um valor exato. Então, por isso que eu coloquei ali o valor de aproximado, tá? Então, quando você trabalha com um resultado que não é exato, você deve utilizar aqui o símbolo de aproximadamente. Então, a média de valor recebido por cada viagem foi de R$16,36, ok? Então, nesse caso, como a gente está falando em dinheiro, né? Eu posso, sim, utilizar aqui os valores depois da vírgula. Então, eu posso considerar os valores decimais, já que o nosso sistema monetário também trabalha com moedas, né? Também trabalha com centavos. Então, neste caso, eu posso sim utilizar os R$16,36, ok? Bom, e por fim, na letra C, ele pede para você calcular a amplitude das quantias recebidas por Marcos neste dia. Então, vamos lá. Para calcular a amplitude, eu vou ter que identificar qual foi a viagem que ele recebeu mais, né, uma maior quantia, e qual foi a viagem que recebeu uma menor quantia. Então, vamos lá, ó. A 8ª viagem, ele recebeu R$25. Então, foi o maior valor que ele recebeu até a 11ª viagem, tá? E qual foi a menor quantia que ele recebeu? A menor quantia foi a que ele recebeu na 2ª viagem. Então, vou fazer 25 menos 10, 15. Então, significa que a amplitude desse exercício é igual a R$15, tá? Então, é importante vocês gravarem bem esses dois conceitos, essas duas medidas, média aritmética e amplitude. Então, veja, estamos utilizando esses dois conceitos em situações bem práticas do nosso dia a dia, tudo bem? Vamos, então, agora para o Praticando 2. No Praticando 2, Felipe comprou 5 doces a R$1,80 cada, 3 doces a R$1,50 e 2 doces a R$2 cada. Olha a pergunta, qual foi o preço médio pago por Felipe por doce? Pessoal, então vocês viram aí que tem bastante valores repetidos, né? Quantos doces nós temos no total? Então, nós temos aqui 5 doces, mais 3, 8, mais 2, 10, né? Então, nós vamos ter 5 repetições do valor R$1,80, mais 3 repetições do valor R$1,50, mais 2 repetições do valor R$2. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês analisarem aí como é que vocês vão fazer para calcular
a média, o preço médio que foi pago por esses doces, ok? E na sequência, eu volto para a correção com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, vamos calcular a média do praticando 2, tá? Olha só, nesse caso, a gente não pode simplesmente achar que a gente tem só 3 doces, né? Somar os valores e dividir por 3. Não, nós temos que somar a quantidade dos 10 doces. Então, por isso, que quando eu expliquei o exercício anteriormente para vocês, eu fiz questão de mostrar para vocês que são 10 doces aqui, e não só 3, não apenas 3, tá? Então, vamos lá, olha, eu sei que eu tenho 5 doces que valem R$1,80, então eu já vou multiplicar aqui, R$1,80 vezes 5, ou 5 vezes R$1,80, R$9. Depois, eu tenho 3 doces, e cada um desses 3 doces custou R$1,50, então eu vou multiplicar 3 vezes R$1,50, que é igual a R$4,50, tá? E depois eu tenho mais 2 doces que custaram R$2 cada um. Então, 2 vezes 2, R$4, tá? O que a gente faz agora? A gente soma esses 3 valores aqui. 9 mais R$4,50 mais 4, ok? Então, olha lá, somei, só que eu vou dividir por quanto mesmo? Eu vou dividir por 10, porque são 10 doces no total, ok? Então, fazendo a somatória, eu sei que vai dar R$17,50, dividido por 10, então a média de cada doce é de R$1,75, ok? Então, cuidado com os exercícios
E cuidado com a interpretação, com a leitura de cada exercício, tudo bem? Vamos então agora para o praticando 3. Olha lá, observe. Bruna e Lucas competem em um torneio de videogame de duplas com Luísa e Pedro. Ao final, calcula-se a média dos pontos obtidos pelos integrantes de cada dupla. A dupla vencedora é aquela com a maior média. Observe o resultado de uma partida. Então, olha só. A dupla A, Bruna fez 30 pontos, Lucas fez 70. Dupla B, Luísa fez 55, Pedro fez 45 pontos, ok? Então, essa é a pontuação. Agora, preste atenção nas perguntas. Letra A. Para cada dupla, calcule a média dos pontos. Essas médias são iguais ou diferentes? Então, faça uma análise aí com relação a essa pergunta da letra A. Letra B. Nesse jogo, dizemos que a dupla com desempenho mais equilibrado é aquela em que a diferença de pontos entre os integrantes é menor. Qual dessas duplas tem o desempenho mais equilibrado? Será que é a dupla A, da Bruna e do Lucas? Ou será que é a dupla B, Luísa e Pedro, tá? Então pensa um pouquinho, ó, quando a gente fala em diferença de pontos entre os integrantes, a gente está falando de qual conceito, né? A gente está falando sobre a amplitude, por exemplo, tá? Então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e na sequência eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal. Então, corrigindo o nosso praticando 3. Olha só, né?
Para cada dupla, calcule a média de pontos. Essas médias, elas são iguais ou são diferentes? Pessoal, percebam que as médias são iguais. Então, a média da dupla A, olha só, eu peguei a pontuação da Bruna mais a pontuação do Lucas. Então, deu 100 sobre 2, que é igual a 50. E ao calcular a média da dupla B, a Luísa fez 55 pontos, mais 45 pontos do Pedro. Somando e dividindo por 2, dá a mesma média. Então, nesse caso, as médias são iguais, né? As duplas apresentam médias iguais. Então, veja. Nesse jogo, nós dizemos que a dupla com desempenho mais equilibrado é aquela que a diferença de pontos entre os integrantes é a menor. Então, qual dessas duplas tem o desempenho mais equilibrado? Quanto menor, né, mais equilibrado vai ser o desempenho dessa dupla. Então, a dupla A, olha só, peguei a pontuação do Lucas menos a pontuação da Bruna. Deu 40. E na dupla B, eu calculei a amplitude, que foi 55 menos 45, que é igual a 10. Então, como a dupla B, ela teve uma menor variação aqui na amplitude, eu digo que essa dupla teve o desempenho mais equilibrado, ok? Portanto, nesta aula, nós falamos sobre o conceito das medidas estatísticas, envolvendo média e amplitude, e ainda resolvemos problemas envolvendo o conceito de média e amplitude. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!